O 2, a arte da guerra, conectando com a atualidade, tá? Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar no teaser aqui para você assistir e poder entender melhor essa série, A Arte da Guerra. No capítulo 2, nós vamos aprender que o tempo é o senhor de todas as coisas. E Sun Tzu diz assim, que prolongar uma batalha é a pior coisa depois da derrota, claro. Então, quando você prolonga uma batalha, você está aumentando a sua chance de custo, de desgaste e até de derrota. Os dias debilitam suas forças. Os metais enferrujam, o ânimo das pessoas se abate. Então, manter o seu pessoal no campo tem um custo diário elevado. Escolha bem suas batalhas e você conseguirá garantir bons resultados. Pessoal, olha só, manter o pessoal mobilizado é caro. E as leis trabalhistas no Brasil hoje não ajudam muito, né? Então, muitas vezes as empresas precisam fazer aliança com outras empresas, prestadores de serviço, de mão de obra, terceirizado. Para quê? Para quando você tem uma operação que é sazonal, você possa contratar imediatamente um PJ, um MEI, para executar uma atividade, às vezes vai durar uma semana, um dia, um mês, né, 3 meses, enfim, uma atividade rápida. E você não precisa manter mobilizado um grupo grande de pessoas. Você mobiliza naquele exato momento daquele evento, executa, termina e desmobiliza, né? Então, é disso que ele está falando. Quando vai se conectar com a nossa atualidade, é o quê? A mobilização de recursos, mobilização de pessoas. Então, quanto mais tempo fica mobilizado, mais caro. Quanto mais tempo fica mobilizado, mais enferruja ou desgasta. Quanto mais tempo fica mobilizado, o ânimo vai ficando pior das pessoas. Então, você quer mesmo entrar numa guerra? Quando você pensar que você vai entrar numa guerra, numa batalha, numa disputa, a principal coisa que você tem que pensar, segundo Sun Tzu, é o que você vai ganhar ao final dessa batalha, caso você saia vencedor. O que você, ou vencedora, né? O que você vai ganhar com isso? Não vou ganhar nada. Então, não entre. Tem pessoas que estão o tempo todo, né, agitadas, de cabeça quente, e parece que estão lotadas de problemas familiar, espiritual, profissional, enfim. Qualquer coisinha, essas pessoas entornam o caldo, ou seja, arrumam uma briga, uma confusão, uma gritaria, troco de nada. E muitas vezes nós precisamos entender que tem 3 tipos de problemas. Problemas difíceis de ser resolvidos, problemas fáceis de ser resolvidos e problemas que não podem ser resolvidos agora. São 3 tipos de problemas. Problemas que você deve resolver, eles são difíceis, você deve parar, tomar tempo e resolver. Problemas fáceis que você vai resolver com muita facilidade, talvez você vai conseguir até terceirizar. E problemas muito difíceis de resolver, mas que você não tem a solução naquele momento. E o que você tem que fazer com esses problemas? Colocar no planejamento e tirá-lo da sua cabeça, tirá-lo da frente, tá? Para você poder caminhar. Nunca houve um Estado que tenha sido beneficiado por uma guerra prolongada. Ou seja, se a guerra se prolonga, pior é para o Estado. E ele diz ainda outra coisa. Se o seu exército for mantido muito tempo em campo, as reservas do Estado não serão suficientes. O tempo prolongado desgastará as armas. Outra coisa que eu queria passar para você. Ainda precisamos... ele diz assim que a guerra é isso, que a guerra ela precisa ser aproveitada da melhor maneira. Nem tudo é lágrimas em uma guerra, é isso que ele está dizendo. Tem coisas boas numa guerra, e você precisa encontrá-las, você precisa aproveitá-las, você precisa desfrutá-las, né? Mas a principal coisa de uma guerra, do embate, de uma batalha, é levá-la ao término o mais rápido possível, atingindo assim as verdadeiras vantagens potenciais de uma guerra. Uma disputa deve ter objetivos claros para quem busca. No caso,
Uma flecha, ela só vai acertar o alvo se existir um alvo. Se não tiver um alvo, o cara pode ser o melhor arqueiro, ele nunca vai acertar. Por quê? Porque não tem um alvo. Muitas vezes as pessoas estão correndo atrás de algo que elas não sabem o que é. Então, talvez elas estão correndo até atrás ou na direção errada. Né? O cara está indo em direção à faculdade, mas, na verdade, ele quer ser um empreendedor. Tá? Então, ou seja, a faculdade não é o primeiro objetivo, né? Pode ser o segundo, mas ele tem que empreender primeiro. Então, saber para que lado você está indo. Não ser igual a Dilma, por exemplo, que falou, né? Nós não temos uma meta, mas quando a gente atingir a meta, que nós não temos, nós vamos dobrar a meta que nós não temos. O que é isso? Balela, é conversa fiada, é conversa de gente doida, gente maluca. Né? Não tem meta, como é que você vai dobrar uma meta? Como é que você vai atingir uma meta? Então, não tem um objetivo. Né? Aí você vê que a pessoa era totalmente incapacitada para governar a nação. Né? Colocando ela lá. Uma disputa deve ter objetivos claros para quem busca. Né? Lembra do Vietnã? Não tinha cidades para ser conquistadas, os inimigos eram ocultos, eles fingiam fraqueza, né? Parecia aqueles velhinhos, as pessoas comuns, magrinhas ali do Vietnã, estavam sempre por ali. Aí, quando o soldado vacilava lá um pouquinho, o cara tirava uma metralhadora e dentro de um saco de palha lá e tirava todo mundo. Então, eles atraíam os americanos para dentro dos pântanos, para dentro das matas, e muitas vezes eliminavam companhias inteiras. Eles faziam muito buraco no chão, assim, vários buracos no chão e cobriam, né, com pastagem, com folhas, folhagem e tal. E muitas vezes, quando as companhias americanas estavam ali no horário de refeição e tal, era bem. Eles parece que acertavam muitas vezes o lugar onde os americanos estariam, eles só abriam ali aqueles buracos no chão, né, que era feito com as tampas de madeira e coberta assim com pastagem, né, com folhagem, só abriam e matavam. Então, muitas vezes ali conseguiram matar companhias inteiras com essas táticas. Até os generais americanos entenderam o que estava acontecendo, já haviam morrido milhares de jovens. Então, se você está empreendendo, agir com velocidade para adentrar e ocupar territórios, mesmo com poucos recursos, poucas provisões, talvez se possa usar recursos do inimigo, do opositor. Né? É importante você estar buscando estar um passo à frente do adversário. Um passo à frente vale mais do que a superioridade numérica, tá? E vale mais do que cálculos perfeitos. Estar um passo à frente é mais valioso até do que o tempo. Sabia disso? Até uns 10 a 20 anos, os Estados Unidos e outros países da Europa ajudavam muito a China financeiramente, né, em transformar lá o país rural para o país industrializado. Então, eles ajudaram muito. E a China foi ali sorrateiramente crescendo. Atualmente, é indiscutível que a China é uma potência global. É indiscutível isso. Mas, há alguns anos atrás, ela precisava de ajuda. E ela foi aí por baixo dos panos, tomando conta, crescendo. Né? A economia da China, para você ter ideia, já foi menor que a economia do Japão. Né? Então, é por aí. O que eu estou falando aqui é sobre estar um passo à frente do adversário. Né? A China, por ser comunista e por ter muito segredo de informação, é difícil saber os caminhos que ela está tomando. Já os países democráticos, os passos que eles estão dando é noticiado na TV o tempo todo. Nós clamamos por transparência, né? Nós clamamos saber o que estão acontecendo, quais decisões nossos governantes estão tomando. E os governos da Rússia, inclusive, né? Mas muito mais da China, como não tem liberdade lá, principalmente liberdade de imprensa, muito menos transparência, então eles estão vendo nossos passos, mas nós não estamos vendo os passos deles. Então, certamente, eles estão um passo na nossa frente. Tá? Ocupe os espaços e dê posse desses espaços.
Muitas vezes sua empresa, o seu grupo, não está pronto, apto para ocupar um espaço, não tem todos os recursos, mas mesmo assim, ocupe esse espaço e lá você consiga os recursos. A gente via há muito tempo aí igrejas investindo em construir templos, até que veio um grupo de pessoas que falou, não, vamos comprar o terreno e vamos colocar lá uma lona, tipo um circo, e vamos fazer culto. Deu certo. Hoje, muitas igrejas que são grandes igrejas em várias cidades, começou ocupando espaço com lona. Tá? Então, alimente-se dos frutos da terra. Como num jogo de xadrez, esteja pronto para ver o quê? Os movimentos da sua concorrência. O que seus concorrentes estão fazendo? Será que você pode fazer o que eles estão fazendo? Ou será que você já sabe o que eles estão fazendo e você está um passo à frente deles fazendo algo melhor? Se o cliente quer comprar pelo aplicativo, por que você ainda não tem um aplicativo? O que está acontecendo? Esse é um espaço que você precisa tomar. Se o cliente gosta de comprar pela internet, por que você está de fora? Meu cliente quer comprar produto que dê uma garantia de devolução ou que dê uma garantia muito prolongada. É isso que as empresas de automóveis da Ásia têm feito para competir com as empresas da Europa e dos Estados Unidos. Dá uma garantia maior. Os Estados Unidos dá garantia de 2 anos, aí eles vieram com 3, agora já está em 5, daqui a pouco 7. Tá? Então, faça mais pelo seu cliente. Outra coisa importante também ocupe os espaços. Ocupe os espaços. Depois, se preocupe em ajustando as coisas. Ajustar o aplicativo, o site, ajustar a igreja, enfim, o marketing. Ocupe os espaços. Uma guerra sempre gera inflação. Inevitavelmente, diz Sun Tzu, abre aspas, as vizinhanças próximas ao exército aumentam seus preços, afetando os lares e a renda de todos. Olha isso. Aqui eu anotei uma coisinha aqui no livro que diz assim, ó. Um estado é enfraquecido financeiramente quando precisa manter o seu exército em uma distância social. O Estado é empobrecido quando as pessoas precisam praticar o isolamento ou distanciamento social. Olha isso. E a China sabe disso. Você sabia que lá na China não está tendo isolamento social, lockdown, uso de máscara, uso de gel, uso de álcool, uso disso, uso daquilo outro? Você sabia que na China está tendo eventos, está tendo festa, está tendo balada, está tendo tudo lá, está normal? Você sabia disso? E por que lá está tendo e aqui não está tendo? Primeira coisa é transparência, que eu acabei de falar. Lá não tem transparência. Ou seja, no Brasil, ano passado, morreu aproximadamente 900 mil pessoas, no total. Morreram 900 mil pessoas, aproximadamente. Tá? Eu estou arredondando aqui. Ok? Esse ano deve morrer aproximadamente 950 mil pessoas, mesmo com a pandemia. 950 mil pessoas. Umas 50 mil pessoas a mais, aproximadamente. Na China, igual. Lá deve morrer aí aproximadamente uns 2 ou 3 milhões de pessoas por ano. Com a pandemia, vai morrer aproximadamente uns 3 milhões e 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. E por que eles não estão preocupados, como nós estamos fazendo lockdown, fazendo esse monte de coisa? Porque eles conhecem melhor a doença do que nós, essa peste chinesa aí, e porque eles estão colocando a morte de Covid em outro tipo de morte. Tá? Não é igual o Brasil que está pegando, o cara morreu de infarto, fala que o cara morreu de Covid. Lá não, lá o cara morreu de Covid, fala que ele morreu de infarto. Para não ter. Isso foi descoberto hoje, tá? Uma matéria da CNN. Se você tem dúvidas aí, só se buscar o canal da CNN hoje, dia 1/12/2020. Foi descoberto que a China estava mentindo sobre esse tema. Então, esse distanciamento social, ele está o quê? Enfraquecendo os países. Isso é uma guerra, gente. Os países estão sendo enfraquecidos. Aqui no Brasil, a China já comprou várias empresas, inclusive terras, muitas terras, porque ela vê que as pessoas estão na crise. E ela não está fazendo isso só no Brasil, tá? Está fazendo isso no mundo todo. Aprenda isso. Uma guerra sempre gera inflação.
né? A Guerra Fria, que durou até 1998, teve seus custos. A guerra que os Estados Unidos travam com a China atualmente sempre causa um solavanco no mercado. A guerra contra o coronavírus está elevando o preço de tudo. Eu fui hoje no supermercado de peixe de Campos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e o quilo do tomate, R$ 7, ou seja, $1,29. E no supermercado, estava R$ 9 o quilo de tomate, $1,66. Uma guerra ela tem custos elevados para todas as organizações. Por isso, Salomão ele disse: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Provérbios 17:1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Quando a gente fala de comércio, né, muitos lugares têm esses polos centralizados de produtos, por exemplo, Friburgo, aquela área de lingerie, calcinhas, roupas íntimas. Tem lá aquela área dos Paraíba, lá no Rio de Janeiro. Tem outras áreas aqui, por exemplo, de lanche, aqui perto da minha casa. Eu quero comer alguma coisa, eu vou lá e vai ter alguma coisa para comer. Se não tiver um lanche, vai ter uma pizza, vai ter um churrasco, vai ter um crepe, enfim, vai ter uma batata frita, vai ter comida. Muitas vezes as pessoas trabalham nesses polos e elas não se preocupam, né? Porque ele está sempre cheio, né? Então elas não têm a preocupação de atrair o cliente para dentro da sua loja, porque o cliente praticamente entra por osmose ali, o cliente vai entrando nas lojas, né? E eu tive naquela região da La Bombonera, ali da Boca Juniors, lá na Argentina, e vários restaurantes você via assim, com 5, 6 casais, e outro com 20, 30, 50. Por quê? Lá era um polo gastronômico, um polo turístico ali. Mesmo em um polo, a nossa equipe ela precisa ver claramente a vantagem de ser os primeiros, de ser os mais frequentados. As pessoas, nossos colaboradores, eles precisam ver e sentir a recompensa, de maneira que todos estejam fortemente com desejo coletivo e individual de vencer, de ver o restaurante, a lanchonete cheia. Se necessário for, provoque suas emoções, aumente as vantagens. Santizu vê a recompensa aos colaboradores como uma estratégia para a vitória. Se você não vê assim, comece a ver. Não é salário, recompensa, bônus. Quando o modelo de produção da Toyota foi desenvolvido no Japão, todos os funcionários recebiam parte do lucro das empresas, a PLR, né? Todos recebiam. E é assim até hoje. Dessa maneira, se a empresa cresce e enriquece, o funcionário também passa a ter uma vida melhor. E ele vai o quê? Contribuir mais para a melhoria contínua da empresa, vai contribuir mais com o processo enxuto, né? O processo do just in time, apenas no tempo certo, né? Coisa certa no tempo certo, a cultura da Toyota, ela não existiria se não fosse a PLR. Tá? Então, pense nisso, recompense os seus funcionários. Quando uma pessoa identifica um problema, muitas vezes ele é mal visto nas empresas. Na verdade, esse cara ele tem que ser recompensado. Ele viu um problema que muitas pessoas não viram, ou todo mundo viu e nunca ninguém te falou desse problema. E esse falar dos problemas nem sempre é fácil. A pessoa muitas vezes é taxado de rebelde, de polêmico. A pessoa só vê problema, nunca vê a solução, mas tem aqueles que não vê nem os problemas, muito menos a solução. E para ver a solução, primeiro, você precisa ver o problema. Tá? Então, nossas empresas, em geral, né, ela precisa reconhecer melhor os funcionários. Precisa reconhecer melhor, precisa ser mais humanizadas e mais ecologicamente mais viáveis. Tá? O Santos ele deixou registrado assim, trate com bondade aqueles que você capturar. Né? Enquanto o regime, por exemplo, de Nicolás Maduro,
está matando todos os opositores, né? O regime de Fidel Castro também matou todos os opositores, prendeu aqueles que não poderiam matar, por exemplo, religiosos, padres, pai de santos, né? Prendeu, não vão matar não, vai ficar um pouco escandaloso. Vão matar só os políticos e os religiosos, os pastores, pai de santo e outros a gente só prende. Estão presos até hoje, tá? 40 anos, tem pessoa presa lá. O regime da China, por exemplo, né, o comunismo chinês, ele matou de 60 a 100 milhões de pessoas. O regime de Hitler matou lá 6 milhões de pessoas, né, uma vírgula perto do que a China matou, do que o comunismo matou no mundo. Então, não importa se é amigo ou inimigo, trate todas as pessoas com bondade, educação e respeito, dizia Sun Tzu. Independente da cor da camisa, da cor da pele, da bandeira que essa pessoa defende, ela merece o respeito e bondade. Independente das ideias que ela defende, ela merece o respeito. Podemos pensar que os chineses do século IV, antes de Cristo, eles eram bárbaros. Mas Sun Tzu nos surpreende, mandando sermos gentis, né, com os adversários e inimigos. No fundo, ele quer conquistar a confiança dessas pessoas e espera que defendam as suas posições, ainda que sejam por interesse. Olha só as recompensas entrando aí novamente. Trate as pessoas bem, tá? Ninguém merece ser maltratado. Essa semana, há 10 dias aí, aproximadamente, há 2 semanas, ouvimos uma hashtag aí nas redes sociais, o estupro culposo, né? Algo inimaginável. É um típico caso de violação que um promotor, um juiz e um advogado não conseguiram se colocar no lugar da vítima, da outra pessoa. Ali estavam ali 3 homens, né? Um para defender uma mulher e outro para defender um homem e um terceiro para julgar. Olha só. Esses 3 homens, pensa comigo, esses 3 homens estavam oprimindo e ridicularizando a vítima. Está entendendo? O promotor ficou calado, igual uma ovelha que vai para o abatedor. O juiz ficou assistindo a moça chorar e o advogado esculachando a menina, ridicularizando a vítima. Enquanto que o criminoso, a quem o defendia, diante de um juiz acovardado e apático, incapaz de exprimir uma palavra para proteger a vítima. A vítima de estupro, que já havia sido humilhada no estupro, agora estava sendo humilhada também no julgamento desse estupro. Olha isso. O advogado agiu sem compaixão e sem respeito nenhum com o ser humano, tá? De forma machista, chamava as fotos de fotos ginecológicas e ninguém achou isso um absurdo. Nem mesmo o promotor que estava lá para defender a vítima, a Mariana Ferrer, e o juiz, né, que estava lá para manter a imparcialidade e proteger a vítima desses absurdos e dessa ridicularização. Então, bárbaros, não sei quem são os bárbaros, tá? Se eram pessoas que viveram há 2.500 anos, ou esses 3 indivíduos aí que estavam no caso da Mariana Ferrer. Voltando para o livro, diz o Sun Tzu, na guerra o essencial é a vitória. Operações prolongadas não ajudam em nada. Compreender isso é ser dono do seu destino e arquiteto do futuro. Olha isso. Estamos vendo aí o pessoal do Bolsonaro mobilizado já há mais de um ano. A eleição é só daqui a 2 anos. O pessoal já está mobilizado. Ou seja, uma operação prolongada. O STF já está prendendo gente, já tem gente presa, já tem um monte com tornozeleira, já tem gente toda enrolada na justiça. E a eleição é em 2022. Os caras estão aqui caçando briga, arrumando problema antecipado. Vai desgastar suas ferramentas, vai desgastar as suas armas, vai diminuir o ímpeto, vai trazer cansaço às suas tropas.
Não mobilize o seu povo um tempo tão longo. Agora, semana passada, o Bolsonaro falou sobre o partido dele, né? Que até março ou abril ele toma uma decisão se vai criar ou não um partido. Ou seja, continua com esse pessoal mobilizado. E isso desgasta. Para o general, quem consegue calcular e escolhe bem as batalhas que entra é o dono do destino. Ou seja, estão entrando em batalhas perdidas. Por quê? Porque toda a mídia, todo o sistema de justiça, todo o sistema parlamentar, dos parlamentos, já estão esperando vocês se mexerem, bolsonarista, para eles ir lá e cortar as asinhas de vocês. Está fácil. Vocês estão mostrando muito. Eles estão passos, no plural, à frente de vocês. Só sairá vencedor com poderes para construir o futuro quem vencer. Tudo começa em um pensamento. Pensa aí só, para finalizar, pessoal. Tudo começa em um pensamento, que vira um planejamento, que passa a ser um projeto, logo será um objetivo, até ser traduzido em pequenas metas com prazos para então vir a existir. Tá? Isso é um planejamento. Ele está falando da guerra, mas eu estou falando aqui das suas operações, dos seus planos, dos seus sonhos. Tá? Primeira coisa, você tem um pensamento. Esse pensamento ele deve ser anotado, deve ser guardado de alguma maneira, senão você vai esquecê-lo. Esse pensamento, você vai amadurecê-lo e vai gerar um planejamento sobre isso. E desse planejamento, você vai criar um projeto. Como? E do projeto sairão o quê? Os objetivos. E aí depois vai ficar aquele projeto grandão. O que você tem que fazer para ser executado? Quebrar, fatiar em metas pequenas, pequenininhas. Vou fazer uma casa. Vou fazer uma casa? Não. Primeiro eu vou cavar os buracos. Depois eu vou encher. Não é isso? Primeiro eu vou amarrar o ferro. Depois eu vou botar ele no buraco. E depois eu vou fazer o concreto. Ou seja, eu preciso quebrar minhas metas em partes bem pequenas para que elas sejam executáveis. Porque construir uma casa não é executável. Agora, cavar um buraco, amarrar um ferro, fazer um concreto, é executável. Ok? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Perdoe aí pelo o horário, tá? Teve um erro no meu YouTube aqui, na verdade, no meu de som aqui, eu avisei já no começo. Mas conseguimos, tá bom? Obrigado pela sua presença aí. Assista o nosso canal, continue conosco. Terça-feira estamos de volta aí, tá? Estamos juntos. Um abraço. Fica com Deus.